Oi, pessoal. No vídeo passado, nós discutimos uma concepção do socialismo segundo a qual uma sociedade socialista seria aquela em que as decisões sobre a exploração, a produção e a distribuição das suas riquezas seriam tomadas em função das suas reais necessidades. E que para que isso pudesse acontecer, essas decisões teriam que ser tomadas de uma forma radicalmente democrática. Ocorre que, de acordo com o materialismo histórico, a proposta de implantação de uma sociedade socialista, ela não é motivada apenas a partir de considerações morais, como, por exemplo, a própria democratização da sociedade, da promoção de uma maior justiça social e assim por diante. O principal motivo para que se lute por uma sociedade socialista é que a implantação de uma sociedade desse tipo se constitui em uma necessidade histórica para que as sociedades contemporâneas possam superar os seus problemas mais graves. E para que nós possamos compreender o socialismo como uma necessidade histórica, é preciso que a gente faça uma análise da questão das riquezas no capitalismo. E é essa análise que nós vamos fazer nesse vídeo. Todos nós sabemos identificar uma pessoa rica. Na nossa sociedade, uma pessoa rica é alguém que tem muitas coisas, certamente, mas, sobretudo, que tem muito dinheiro. Mas será que dinheiro e riqueza é a mesma coisa? Ou será que o dinheiro é apenas uma forma socialmente aceita de acesso às riquezas? A própria pergunta já induz a resposta. Uma soma de dinheiro, um valor monetário, que não tem uma riqueza que lhe é equivalente, que ele possa comprar, não pode cumprir essa função na sociedade. Valores monetários e riquezas são, portanto, diferentes. Mas aí surge uma outra questão. Como estabelecer uma relação entre as riquezas, de maneira a lhes atribuir valores monetários para que elas possam ser trocadas, para que as pessoas possam ter acesso a elas? Para Marx, o que permite que se estabeleça uma relação entre as riquezas, de forma que elas possam ser trocadas, é o tempo de trabalho socialmente necessário. Vamos entender melhor o que significa esse socialmente necessário. Em primeiro lugar, é o tempo de trabalho que é estritamente necessário para que a produção satisfaça a demanda. Em segundo lugar, é o tempo de trabalho que é aplicado ao longo de toda a cadeia produtiva, ou seja, desde a exploração dos recursos naturais até a geração do produto final. E aqui nós temos duas noções que é importante nós recapitularmos. A primeira é que valores monetários não são riquezas, mas apenas um meio de acesso às riquezas. E a segunda é que valores monetários só podem se formar a partir do trabalho. Ocorre que a dinâmica das economias capitalistas ela é regida pela acumulação de capital. E esse capital só pode ser formado por meio de valores monetários. E essa forma monetária, como capital, dinheiro, que é a forma preferencial de acumulação de capital.
o objetivo dos capitalistas não é acumular meios de produção, acumular riquezas em si, mas é acumular valores monetários, é acumular capital, dinheiro. E essa acumulação na forma de capital, dinheiro, faz com que a propriedade dos meios de produção seja exercida pelos capitalistas por meio dos investimentos. Ou seja, por meio daqueles valores monetários que são parte do capital dinheiro que ele acumulou e que vai ser aplicada para mobilização de trabalho para a geração de riquezas. Esse investimento ele é realizado em função de uma expectativa dos capitalistas de obter uma certa taxa de lucro. E é claro que essa taxa de lucro, um dos componentes da sua formação, são as condições técnicas de produção, que vão definir qual a produtividade do trabalho que é possível obter. Mas uma coisa que é mais importante para nós aqui é salientar que essa taxa de lucro depende também do grau de exploração que os capitalistas conseguem impor sobre os trabalhadores. E é esse grau de exploração que vai definir a quantidade de produto do trabalho que os capitalistas são capazes de se apropriar. Esse grau de exploração ele é definido, a partir de uma correlação de forças políticas entre a classe dos capitalistas e dos trabalhadores. O que é chamado no materialismo histórico de luta de classes, que é um termo aí fora de moda hoje, mas que é imprescindível para a gente compreender a dinâmica do capitalismo. Bom, pois esse processo de luta de classes, ele é um processo de natureza política. Portanto, a formação da taxa de lucro, a decisão de investir ou não dos capitalistas, ela tem um componente político que nós não podemos negligenciar na dinâmica do capitalismo. E essa acumulação de capital, que precisa ser mantida num certo ritmo para que a economia possa funcionar, não entre em crise, ela faz do capitalismo um sistema estruturalmente dependente do crescimento econômico, independentemente da forma como esse crescimento econômico ocorre. Se ele favorece apenas uma parte da sociedade, as classes mais privilegiadas, criando ainda mais miséria nas demais classes, se ele ocorre em detrimento da própria sustentabilidade ecológica da sociedade, isso é secundário em relação à prioridade absoluta que existe a acumulação de capital no sistema capitalista. Bom, depois de ter visto que a formação das riquezas no capitalismo, a partir dos investimentos que mobilizam trabalho para a produção dessas riquezas, é um processo que tem um componente político importante, imprescindível, incontornável no sistema capitalista. Vamos ver quais são os principais tipos de riquezas nas sociedades contemporâneas e as relações existentes entre elas. Então nós temos os produtos de consumo final, aqueles que são consumidos pela população e que, para serem gerados, precisam de meios de produção,
ou seja, equipamentos e insumos. E para que nós possamos gerar esses meios de produção, nós precisamos de recursos naturais. No entanto, as decisões sobre a exploração de recursos naturais, elas podem ocorrer também no sentido de preservar esses recursos, né, tornando a sua exploração mais compatível com a sustentabilidade da sociedade. Nesse caso, nós teríamos aí uma alteração da geração de meios de produção e de produtos de consumo final, de acordo com as tecnologias disponíveis. É importante aqui salientar que a própria demanda de produtos finais ela é definida pela luta de classes. Isso porque é a distribuição da renda na sociedade que vai definir a quantidade de produtos e o perfil desses produtos demandados pela população. E essa distribuição da renda, ela depende do grau de exploração que os capitalistas conseguem impor aos trabalhadores por meio da luta de classes. É interessante observar que o próprio Marx, no livro 3 do Capital, já faz essa observação. E ele faz essa observação criticando os economistas vulgares, né? Que hoje em dia nós poderíamos identificar com os neoclássicos, que diziam que, e os neoclássicos dizem, né, hoje também, é que o sistema capitalista seria um sistema essencialmente democrático, né, pela sua estrutura econômica, porque ele permite que os consumidores escolham livremente o que consumir, né? Negligenciando aí o papel fundamental que tem os processos de distribuição da renda definidos pela luta de classes na determinação desse consumo, que aliás esse processo de luta de classes não tem nada de democrático, né? Bom, nós já vimos que a decisão de investimentos, né, ou seja, de produção de riquezas por meio da mobilização do trabalho pela aplicação de valores monetários, também depende da luta de classes, depende da taxa de lucro, que depende da apropriação que os capitalistas conseguem obter do produto gerado pelos trabalhadores. E nós vimos também, quando nós discutimos ali os tipos de riquezas, que é possível de tomar decisões sobre a exploração dos recursos naturais que sejam de natureza política, mas que essas decisões têm influência sobre a geração de riquezas na forma de meios de produção, assim como também na formação de riquezas na forma de produtos finais. O que nós discutimos até agora sobre as riquezas deixa claro que não existem imperativos econômicos que possam determinar diretamente as medidas para a solução dos problemas sociais. Ao contrário, o que nós vimos são que essas medidas elas dependem de decisões que são de natureza política e são essas decisões que desencadeiam os processos econômicos. Então, vem aqui a pergunta, por que essas decisões elas não podem ser tomadas nas sociedades atuais de maneira a responder às reais necessidades da sociedade, como, por exemplo, o enorme déficit habitacional que existe no Brasil, cerca de 15 milhões de moradias,
a crescente precariedade das condições de trabalho da maioria dos trabalhadores, a falta de saneamento básico que assola a maioria da população, a miséria também, a qual vive boa parte dos brasileiros, e por último aqui um exemplo importante, a degradação das condições ambientais que representam uma ameaça e crescente à sustentabilidade ecológica das sociedades. Por que esses problemas não podem ser considerados diretamente nas decisões sobre as riquezas que as sociedades contemporâneas tomam, já que essas decisões são de natureza política? O que impede, que essas decisões sejam tomadas nesse sentido são as relações sociais capitalistas. As relações de produção, que ocorrem no interior das unidades de produção entre capitalistas e trabalhadores, as relações de propriedade, que asseguram a propriedade privada dos meios de produção aos capitalistas, e as relações de troca, que ocorrem por meio do mercado. Essas relações sociais, elas asseguram um poder econômico aos capitalistas que fazem com que as decisões que as sociedades tomam sobre as suas riquezas sejam realizadas em função da acumulação de capital e não das reais necessidades da sociedade. Portanto, para que essas reais necessidades da sociedade possam ser consideradas diretamente nessas decisões de natureza política que a sociedade toma sobre as suas riquezas, as relações sociais capitalistas e, portanto, o próprio capitalismo devem ser superados. Essa necessidade de superação do capitalismo para que as sociedades possam tomar decisões sobre as suas riquezas que respondam às suas reais necessidades é que faz do socialismo uma necessidade histórica. Mas é interessante aqui nós falarmos um pouco sobre essa noção de necessidade histórica. Isso não significa que o socialismo vai se implantar a partir de uma evolução pré-determinada do capitalismo, uma evolução pré-determinada da sociedade. Numa passagem muito citada do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Marx afirma o seguinte, que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem nas condições da sua escolha, mas sim naquelas condições legadas pelas gerações passadas. Nessa passagem fica clara a noção de história, a concepção de história de Marx e do próprio materialismo histórico. Significa que a história é fruto das ações dos próprios seres humanos, mas que são condicionadas por um determinado contexto histórico. Nesse sentido, o socialismo não pode ser concebido como uma evolução pré-determinada da sociedade capitalista, mas sim como fruto da construção de um projeto socialista que permita, então, implantar uma sociedade desse tipo. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu queria alertar vocês que, evidentemente, as relações entre riquezas, valores e preços foram abordadas nesse vídeo aqui de maneira necessariamente rápida, e, portanto, bastante superficial. Nesse sentido, eu gostaria de registrar a existência desse livro. Nesse livro, eu faço uma interpretação das relações entre riquezas, valores e preços
elaborada a partir da obra de Marx. Porém, no meu entender, essa interpretação permite integrar a questão da riqueza na análise econômica de forma mais clara do que permite as análises da formação dos preços realizadas por Marx, especialmente no volume 3 do Capital. A partir dessa interpretação, eu discuto problemas mais concretos, como a possibilidade de um capitalismo verde e a questão da riqueza no socialismo. Bom, pessoal, então por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.